Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e hoje estudaremos a parte final do capítulo 6 de Números. Nós vamos, em primeiro lugar, trabalhar com o versículo 9 até o 12, posteriormente, do 13 ao 21. Amados, que interessante, né? O que aconteceria se de repente alguém que fez um voto, de alguma forma, por alguma circunstância da vida, acidentalmente se contaminar, né? Ou seja, realizar aquilo que Deus disse que era para não realizar. Acidentalmente, infelizmente, tocar em um esquife, ou seja, em um morto, por exemplo. O que poderia acontecer com este? Olha que interessante. Nós sabemos que somente Deus é que tem poder diante de todas as circunstâncias da vida de controlar a existência. E aí, obviamente, um nazireu poderia contaminar-se acidentalmente. Se de repente isso ocorresse, deveria esperar, segundo a palavra de Deus, uma semana, e no 7º dia raspar a cabeça. Uma vez que o período da consagração havia terminado subitamente, e o cabelo era um sinal dessa consagração, era preciso que fosse raspado. No entanto, o cabelo cortado não era acrescentado ao sacrifício, como acontecia se de repente, ao final do voto, todo ele tivesse sido cumprido de forma correta. O que era feito então? Bem, segundo o capítulo 6, do versículo 9 a 12, no 8º dia, o ex-nazireu encontra-se com um sacerdote diante do altar de bronze e oferecia os sacrifícios determinados. Uma ave como sacrifício pelo pecado, outra como holocausto e um cordeiro como oferta pela culpa. Isso, obviamente, permitia que a pessoa se consagrasse posteriormente novamente ao Senhor. E, obviamente, começasse de novo, agora um novo período de consagração. Era uma nova chance de cumprir os votos feitos perante o Senhor. É interessante que realmente desde o Velho Testamento, sim, é possível toda aquela nossa finalidade não ser cumprida e simplesmente o Senhor, por sua graça, nos perdoa e nos dá uma nova chance de recomeço. Interessante, né? O fracasso, irmãos, não precisa ser permanente. Não há necessidade de viver chorando por causa do fracasso. Errou, é pedir perdão, realizar o que a Bíblia diz, levantar e tentar de novo. A vida, irmãos, a vida cristã é sempre uma série de recomeços até que, lá no céu, recomeçaremos de uma última vez para a eternidade. Né? Agora, se graças a Deus o voto inteiro desse certo e tudo que aquele nazireu pensou, programou, projetou ocorresse, aí nós temos do versículo 13 até o querido versículo 21, né? E aí os nazireus que completavam com sucesso o seu período de consagração, de voto, olha que bonito, levavam seus sacrifícios ao sacerdote e ofereciam ao Senhor. Aqui é muito bonito. Olha a sequência. Primeiro o sacerdote sacrificava uma cordeira como oferta pelo pecado, pois o período de consagração não significava que o nazireu não havia pecado, né? Ele procurou estar perto da presença de Deus, mas não há homem que não peque. Depois disso, o sacerdote oferecia um cordeiro de um ano como holocausto, o que simbolizava a consagração total
total ao Senhor. E juntamente com um cesto de pães asmos, oferecia em seguida um carneiro como sacrifício pacífico e também a oferta de manjares e a libação. Irmãos, olha que lindo. O pão da oferta pacífica seria consumido posteriormente como parte da refeição de comunhão que aquele adorador, o ex-nazireu, poderia dividir com os outros. E de acordo com a lei levítica, o sacerdote recebia uma parte da oferta, pois este era o seu sustento. Uma das partes mais importantes da cerimônia, olha que lindo, era raspar a cabeça do nazireu e colocar os cabelos no fogo do altar debaixo do sacrifício pacífico. Era uma oferta especial ao Senhor, pois o cabelo longo simbolizava o voto feito pelo nazireu, que havia sido cumprido com sucesso. Uma vez que estas instruções todas haviam sido obedecidas, o nazireu podia voltar à vida, inclusive bebendo o seu querido vinho. Sabe, irmãos, é interessante como é bonito você literalmente desejar algo espiritualmente, lutar, vencer e depois vir agradecer ao Senhor, né? Era um momento de consagração muito bonito, um momento muito lindo e que assim trazia obviamente aquela questão deliciosa. Poxa, votei e consegui cumprir os meus votos. Consegui cumprir os meus votos. Amados, é muito bonito isso. É muito bonito. Literalmente retirar um tempo de consagração, de adoração, de louvor, de engrandecimento, é algo muito bonito. E depois terminar todo esse tempo com alegria, com ceia, com amizade, com sorriso, com o povo de Deus, comemorando tudo aquilo que foi aquele momento de consagração. É muito bonito mesmo. Bem, é óbvio que Números 6, versículo 22 a 27 termina como tinha que terminar mesmo. Um povo inteiro sendo abençoado. Um povo inteiro sendo abençoado. Deus olha para Moisés, Deus ensina Moisés como Arão deveria abençoar aquele povo. E você pode imaginar aquele povo sempre tendo todos os dias Arão estendendo sua mão e abençoando aquele povo, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Você já imaginou o que é isso? Todo dia sendo ouvido, e aquela história, você vai para casa melhor, você vive melhor, você está melhor, você se concentra melhor, você está feliz, porque a bênção do homem de Deus é a bênção de Deus para o homem. De Deus para o homem. E Números capítulo 6 termina com essa bênção maravilhosa. Olha que lindo. Se você parar e pensar, quem era Arão? Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram os homens que receberam o privilégio de servir a Deus no altar e de ministrar no santuário. Agora, além disso, eles também tiveram o poder de abençoar o povo em nome do Senhor. Olha o que esta passagem representa. É simplesmente um dos maiores privilégios da parte de Deus. Quando Deus olha para um de nós e diz, você pode abençoar o outro. E Arão recebeu esta grande privilégio, esse grande privilégio de abençoar o povo de Deus. É interessante, né, que muitas igrejas usam essa bênção, né?
é a bênção arônica. Muitas usam essa bênção. Muitos literalmente dizem que, à luz de Efésios 1 e 3, né, nós que estamos nas regiões celestiais e temos acesso a todas as bênçãos espirituais, essa bênção também seria, por consequência, uma bênção espiritual possível de ser aplicada. A nossa igreja, nós temos um outro costume. Nós temos o costume da bênção apostólica, ensinada inclusive pelo apóstolo Paulo, né? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, habite e reine convosco hoje e para todo sempre. E a gente diz amém. Agora, veja algo magnífico. Veja que você tem um Deus que se interessa em abençoar o seu povo desde o Velho Testamento. E, irmãos, se há uma nação abençoada, essa nação é Israel. Creia, em sua graça Deus chamou, livrou esse povo da escravidão, deu sua santa palavra, deu uma terra prometida, habitou no meio deles, primeiro pelo santuário, depois através do templo. E é um Deus que não se cansa de abençoar o seu povo. Eu paro e penso quando Hebreus, de forma muito clara, diz que se na antiga aliança as bênçãos eram grandes e maravilhosas, quanto mais a nova aliança. Irmãos, você já pensou que você tem um Deus que ele simplesmente tem prazer em lhe abençoar, em lhe abençoar? Sabe por quê? A razão é simples. O desejo dele de abençoar não é só abençoar o seu povo do Antigo Testamento. O desejo dele é que, por intermédio de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E sem dúvida ele fez isso quando ele enviou a nós a maior de todas as suas bênçãos, que foi seu Filho amado Jesus Cristo, para a salvação de absolutamente todos nós. Todos nós. É incrível isso, né? É incrível isso. Deus, ele criou o homem, mas antes de criar o homem, ele prepara um paraíso para o homem. O homem cai, o homem, infelizmente, se rebela. Mas Deus, desde o jardim do Éden, de forma maravilhosa, benigna, extraordinária, ele ainda sucede dia a dia, levantando para o homem a sua misericórdia. E aí ele separa um povo e ele abençoa a humanidade por intermédio desse povo. E aí depois ele envia seu filho como aparato final, como a maior de todas as bênçãos, para garantir a todos a vida eterna, a graça eterna e, obviamente, entregar a todos aquilo que ele tinha de melhor. E o que eu acho fantástico é que, mesmo tendo que receber seu filho de volta, em razão de todo o sacrifício do seu filho, tudo aquilo que ele cumpriu, tudo aquilo que ele fez, Deus ainda agracia a humanidade com a presença do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade que guiaria a todos nós em todas as verdades, nos preparando até um dia glorioso da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando a palavra de Deus diz, olha, vocês não têm nem dimensão do que eu penso para vocês. Assim como os céus estão distantes da terra, assim são meus pensamentos para os vossos pensamentos, meus caminhos para os vossos caminhos. Olha, eu tenho para vocês pensamento de paz, pensamento de felicidade, pensamento de alegria, pensamento de dar a vocês exatamente aquilo que vocês nem pensavam um dia ter. É incrível isso, é incrível isso. Amados, nós temos um Deus que tem prazer
em nos abençoar. Nós temos um Deus que tem prazer em conosco estar. Ele tem felicidade todas as manhãs de determinar o sol, que o sol se levante, e a lua que se ponha. Ele tem felicidade simplesmente de dizer ao mar, olha, daqui você não passa, você só vai até aqui. E ele tem felicidade todos os dias de dizer, ó, enxames de seres vivos, para que não falte alimento, para que não falte simplesmente suprimento. Sabe, irmãos, quando a gente olha para um Deus desse, a gente vê quão maravilhoso é este Deus. Simplesmente reconfortante para aquele povo. E agora pegando todo o aspecto histórico e social, o contexto desse texto da bênção arônica, você já imaginou o que é você ter que no outro dia ter que sair para a guerra e você saber perfeitamente que eles estavam sendo preparados para a guerra, saber perfeitamente que talvez não voltasse, entendeu? Ter a noção clara de que talvez não fosse mais ver filhos e esposa, e aí o coração aperta, e aí de repente o grande Arão, ele estende os braços e ele diz simplesmente para você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Meu amigo, é para sair para a batalha de outro jeito, é para sair da batalha de outro jeito, é para voltar com toda a esperança, é para vencer e acreditar que o Senhor estava no meio. Sabe o que é você trabalhar um dia inteiro e se arrebentar e de repente você está desesperado porque não surtiu todo o efeito que tinha que surtir, não trouxe tudo aquilo que você esperava. Você olha para casa e você vê o pão minguando e o desespero começa a entrar, mas aí no final do dia, quando o sol ia se pondo, simplesmente o homem de Deus estendia os seus braços e olhava para você e simplesmente propagava toda a palavra de amor e de graça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor te dê paz. Rapaz, você vai deitar de outro jeito, você vai levantar de outro jeito, um viés de esperança invade, mas invade de forma tão maravilhosa. Agora você já imaginou o que é simplesmente todo dia o homem de Deus, a mulher de Deus, olhar para você e agora, à luz de todo o Novo Testamento, olhar para você e simplesmente falar que o amor de Deus, e não há nada maior que o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Aí alguém olha para você, estende a mão, alguém com sinceridade, com amor, cheio do Espírito Santo e diz que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a graça é tudo que nos faz viver dia após dia. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. Isso não vem das nossas obras para que nos gloriemos, mas é simplesmente dele, para ele, por ele, pelo fato de ele simplesmente de graça nos amar, de graça querer se entregar a nós, de graça se envolver conosco, pela graça simplesmente viver nossa vida para por graça um dia nos levar ao céu. Graça é favor imerecido de Deus. Sabe o que é toda noite ouvir que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo
Ó doce Espírito Santo, doce, poderoso, grandioso Deus, que está conosco, que nos guia em toda a verdade, que nos auxiliaria, que nos confortaria, que simplesmente estaria conosco, nos preparando, ó doce e amado Espírito Santo, no qual somos batizados, somos renovados, somos cheios, vivemos em plenitude. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó doce Espírito Santo. Sabe o que é você terminar o dia ouvindo bênção da Trindade sobre a tua vida? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo habitem e reinem hoje e eternamente na tua vida, meu irmão. Oh, quão doce é a bênção do homem e da mulher de Deus sobre a nossa vida. Eu quero terminar te abençoando. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo habite e reine em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.